sou como pai babão, né? Eu realmente sempre me preocupo. Teve aquela questão da fala, né? Fui até a escola. Inclusive aqui, quero parabenizar aqui, né, antemão, a receptividade, né? Que eu sempre tive na escola. Acho muito bacana as professoras, na hora que a gente vai buscar as minhas meninas, né? Ela comenta como é que foi na escola, né? Se teve algum problema, se teve alguma intercorrência. Então, eu acho que esse papel lá na casa de voz realmente está de mão dupla, né? Tanto a gente tem a receptividade da escola, quanto a escola recebe os pais. Isso eu acho que é de extrema importância. Nós, né, eu e meus 2 irmãos também fomos criados dessa forma. Na época, então, era o Externato São José. E a gente sempre teve isso e sempre valorizou, porque é dessa forma que a gente vai ver o desempenho que a nossa filha está tendo perante a escola. Então, sim, para mim é fenomenal, né? Eu não fico todos os dias com as minhas meninas, mas sempre que eu tenho tempo, eu que ajudo a fazer tarefa exatamente para observar o aprendizado dela perante a escola. sim. E é muito interessante, lá na escola nós trabalhamos com um cronograma, né? Então, nós mandamos esse cronograma para as famílias e aí as famílias conseguem saber, por exemplo, da educação infantil, né? No caso, Gustavo tem a Manu na educação infantil. Então, as famílias conseguem saber o que está sendo ensinado, né? Para que a família consiga acompanhar, né, esse desenvolvimento. E é muito interessante também porque existe, desde a turminha lá do Nestry, que são as crianças de 3 anos, a tarefa de casa. Né? E hoje existe uma via, né, como se diz, um grupo de pessoas com pensamentos muito negativos sobre a tarefa de casa, né, enviada pela escola para a família. O que nós sempre conversamos com as professoras é que a tarefa de casa, ela deve ser uma continuidade do que foi ensinado dentro de sala. A criança não vai aprender através da tarefa de casa. Ela aprende em sala. A tarefa de casa, ela é um reforço do que a criança aprendeu na escola. Então, é como se diz, um registro do que ela aprendeu na escola sendo seguido em casa. E existem vários benefícios, né, dessa tarefa na relação com a família, exatamente como vocês, né, vocês dois pontuaram, no sentido da família participar, né, ali desse contexto e tudo, e um âmbito também cognitivo, né, no sentido desse desenvolvimento do assunto. Em relação à tarefa de casa, qual é a sua percepção, Clédia? Assim, você entende como positivo, digo como profissional, também como mãe, na sua vivência, né, durante todos esses anos na área da educação? Sim, já tenho 26 anos, né, de experiência na área da educação, então eu acredito, né, e tenho certeza que essa continuidade do que as crianças aprenderam em sala é importante, porque tendo a tarefa de casa, os pais têm a oportunidade de acompanhar o que os filhos estão aprendendo. Então, igual você disse, Natália, a tarefa de casa não é para ensinar, né? Os pais não vão ensinar as crianças, é apenas para eles terem a oportunidade de saber, olha, deixa eu ver o que meu filho está aprendendo hoje, né? Então, e o momento da tarefa de casa? Esse momento ele tem que ser agradável, né? Não tem que ser um momento estressante. Meu Deus, é um sacrifício? Pode ser um sacrifício. Porém, pode ser um sacrifício leve, né? Sim. Transformando esse momento agradável para a criança. Então, no momento da atividade, né, de casa, o que a gente aconselha? É um lugar que não tenha distrações, não tenha barulhos, não tenha TV ligada, uma mesa limpa. Então, isso é importante, né? É importante ressaltar isso aí. E também o pai tem a oportunidade de acompanhar o que a criança aprendeu e estudar, né, com a prévia para as avaliações, não deixar para estudar o conteúdo em cima da hora, né, um dia antes. Então, isso é importante. Então, essa continuidade, né, as atividades de casa são importantes, sim. Você já teve, Gustavo, alguma dificuldade com as meninas? Eu digo, sabe aquele dia que bate a preguiça? Né? Os pais todos, eles falam, mas tem dia que é uma luta para levar o filho para a mesa. Você já teve algum dia assim com as meninas? Não, cara. A Laura, ela é muito esforçada e muito exigente consigo mesmo. Então, às vezes até eu que enrolo ela pra fazer a tarefa. E ela fala, papai, agora tá na hora de fazer a tarefa. Então, que graça. Aí a gente senta e faz. Eu também concordo com a Clégia, eu acho que a tarefa é fenomenal, é ali onde que vai, pelo menos a minha percepção de tarefa,
é saber se realmente o que ela viu dentro de sala de aula, ela conseguiu absorver, né? Sim. Porque a tarefa, ela é um exercício do que foi dado dentro de sala de aula. Então, eu sou totalmente favorável. Acho que é dessa forma que as crianças vão aprender a fixar o que aprendeu na escola. E não vejo dificuldade, não. Eu acho que são lições fáceis, né? São, assim, é muito interpretativo. Então, eu acho muito bacana e acho importante, sou favorável e espero que continue. Sim, sim. E é muito interessante porque nós colocamos a partir dos 3 anos de idade, né? E a partir dos 3 anos, ali na educação infantil, os meninos têm 2 vezes na semana. No ensino fundamental, eles já começam a ter todos os dias, né? E vai criando ali no ambiente familiar a rotina, né? Então, a criança entende que ela tem demandas, que ela tem obrigações, né? Eu já tive uma situação quando professora de um aluno que não queria ir para a escola todos os dias de manhã e ele começou a faltar aula muitas vezes, né? E eu me recordo do pai agendar uma reunião comigo, porque eu mandei um recado, né, avisando sobre a não assiduidade desse aluno e o quanto isso estava prejudicando ele. E o pai agendou uma reunião comigo, dizendo, mas o meu filho tem só 4 anos e se ele não quer ir para a escola, você diz que eu tenho que levar o meu filho para a escola, né? E eu me recordo claramente do momento em que eu falei para ele, olha, tudo bem, a decisão de levar ou não é do pai e da mãe, né? Quem está ali com a criança, o responsável pela criança. Só que eu trago um pensamento para você. Todos os dias, você acorda muito disposto a ir para o seu trabalho? Não, né? Tem dias que a gente acorda e realmente a gente vai na garra, né? Nós vamos na força mesmo. E as crianças da mesma forma, tem dias que elas acordam que elas não estão com toda a disposição, mas elas precisam entender dentro da rotina o que é o meu dever, né? Então, da mesma forma, a criança, quando ela leva da escola a atividade, ela cria com ela a responsabilidade. Então, a minha responsabilidade é executar essa minha atividade para no dia seguinte eu entregar para minha professora em roda, nós podermos todos ver a atividade e o empenho de cada um. E é tão interessante lá na escola, na educação infantil, as meninas usam muito sobre a tarefa a questão do cheirinho da mamãe, né? Porque tem muitas famílias muito ansiosas e que querem um resultado de aluno de ensino fundamental para uma criança que acabou de entrar na educação infantil. Então, os pais acabam fazendo pela criança. E é quando a gente sempre conversa com os pais, olha, deixa a criança fazer, através do fazer da criança ali, nós vamos perceber o nível de evolução dessa criança, nós vamos comparar essa criança com ela mesma, e aí, então, nós vamos avançando nesse desenvolvimento. E aí, quando elas chegam, elas falam, né, essa tarefa parece estar com cheirinho de mamãe. E aí, as crianças já conseguiram entender esse código, né? Tanto que hoje nós percebemos que tem diminuído muito, né, o nível das tarefas. Nós explicamos, né, para as mamães, para os papais, que a criança precisa ser estimulada a fazer atividade. Né? Se tiver dificuldade, aí entra a mamãe e o papai, mas fazer pela criança jamais, né? É importante também que a gente, fora o aspecto educacional, você acaba formando, né? Sim, isso claro. na formação da cabeça da criança. Claro. Então, quando você tem a tarefa que você tem a responsabilidade de fazer, isso vai marcar na criança. Sim, certeza. Essa responsabilidade. Então, fora a questão educacional mesmo, é questão de responsabilidade. Você está ali formando a cabeça da criancinha que está totalmente vaga. Exatamente. E no sentido também de organização de vida, né? Eu falo muito da nossa procrastinação, né? De sempre deixarmos tudo para depois, veio na nossa formação. Isso. Então, por quê? Às vezes falava para amanhã, depois eu faço a tarefa, mãe, tá bom, então depois você faz. É acomodação. Exato. Né? E aí vira um comportamento repetitivo, né, na vida adulta. Então, às vezes você tem várias situações no seu trabalho para fazer, mas você vai procrastinando. E isso só vai postergando o seu sucesso, né? Porque o sucesso está para quem é prático, para quem é rápido ali no sentido da execução, mas uma execução com excelência, né? Não simplesmente para fazer. E existe uma cultura também em relação às tarefas de casa muito parecida essa cultura em relação às avaliações, que é como se fosse uma punição. Então, o ato de fazer a tarefa de casa, para a família,
já fica como negativo. Então, o momento da tarefa é como se já fosse um momento ruim para casa, né? Então, assim, nós sempre conversamos com as famílias também no sentido de cuidado com o que fala dentro do carro, né? Por exemplo, às vezes as mães falam dentro do carro pro filho: nossa, ai, hoje tem tarefa de casa, não acredito. Não, sua teacher mandou 2 páginas de tarefa de casa, não acredito. Então, já com peso negativo. E aí, automaticamente, gera-se essa cultura de que é chato fazer tarefa. E, às vezes, é uma matéria que a criança adora estudar, mas se torna algo punitivo. Exato. A mesma coisa que acontece nas avaliações, né? Nós temos as avaliações na escola, nossa proposta ela é construtivista, mas nós não abrimos mão das avaliações, porque a avaliação, nós seremos avaliados durante a vida toda, né? Mas nós sempre trabalhamos a avaliação como algo positivo para as nossas crianças, para os nossos alunos ali no ensino fundamental. Então, realmente, é o momento também de ter uma mudança de pensamento nas famílias, né? Das famílias verem também esse momento como um momento positivo e de crescimento. Ele é um momento necessário. É claro que a forma de se trabalhar esse momento é o que vai fazer toda a diferença, né? No sentido da organização e tudo. E assim, Clégia, dentro da sua visão na área educacional, como que você percebe essa organização dentro de casa, da rotina, no sentido dos horários, no sentido do horário da tarefa, do horário de dormir para ir para a escola, porque existe essa participação da família também para se obter um resultado positivo na vida escolar. Essa rotina diária, ela é fundamental. A criança precisa, né? Eles precisam da rotina, de horários. Não só bebês. Não só os bebês. Porque os pais às vezes ficam, você tá fazendo rotina do bebê? Eu falo, gente, é a rotina da criança de 8 anos. Criança, tanto da educação infantil quanto do fundamental. Tanto é que nós temos o período integral, né? Às vezes a Laurinha até fica alguns dias. Então, eles fazem as atividades de casa, né? No período integral. Então, como seria essa rotina dentro de casa? Né? Estudou, chegou em casa, descansou um pouquinho, agora é o momento da atividade de casa. Escolhe um local agradável, silencioso, limpo, para que possamos executar, né, essa atividade de forma agradável, entendeu? E assim, sempre procurar saber o que a criança está aprendendo e não fazer por ela. Sim. Né? Não fazer pela criança, isso é muito importante. E essa ansiedade você consegue segurar, Gustavo? Essa ansiedade de não fazer por ela? Como pai. É difícil, mas eu prefiro deixar... A Laurinha é muito ansiosa com isso, né? Mas eu explico para ela, eu prefiro deixar em branco e ela chegar e falo para ela, chega para sua teacher e pergunta, porque o papai não não posso fazer sua tarefa. Então, veio com a teacher, vê o que aconteceu que você não está lembrando, que você aprendeu, para que ela possa corrigir e você sim faça a tarefa. Não é fácil, ainda mais porque a Laura tem esse lado dela de ela autocobrar. Sim. Mas eu sempre tenho que passar para ela, né? E como uma coisa tranquila, né? Isso, tanto a tarefa quanto a avaliação, né? Ela fica toda agoniada com a avaliação, tem prof, eu falei, Laura, você não precisa ficar nervosa, você fez as tarefas todas. Aí eu até falo, né? Você já fez as tarefas todas. A avaliação é a mesma coisa de você fazer a tarefa em casa. Isso, exatamente. Só que você vai fazer dentro da sala de aula. Então não tem que ficar nervosa, né? E no início também ela, né, parece que ela teve um problema lá com a prova, e aí ela foi toda triste para casa, mas foi tudo esclarecido e ela tá tranquilo. E isso, assim, em relação às avaliações, é muito interessante porque, da mesma forma como as tarefas ajudam a construir, né, a formação ali do adulto que virá, as avaliações da mesma forma, né? Porque as avaliações, elas facilitam muito no desenvolvimento profissional daquela criança. Porque no nosso trabalho, seja o trabalho, pode ser aquele trabalho que a pessoa vai trabalhar só com o computador. Em algum momento, ela será avaliada, né? E ela sabe que ela será avaliada. Ela não está sendo avaliada no dia a dia do trabalho. Ela tem um certo momento que ela sabe que será avaliada. E na vida também, né? Por exemplo, os adolescentes no ensino médio têm o Enem. Então, essa construção, ela é uma construção desde a criança pequena, né, que ela vai entendendo que tem um dia que eu estou indo para ser avaliada dentro da minha aprendizagem, mas isso não me coloca maior que ninguém, isso não me coloca menor que ninguém, isso simplesmente avalia o meu nível de dedicação e o nível em que eu consegui aprender aquilo que eu me dediquei.
Então, automaticamente, é uma percepção diferente para o contexto da vida, né? E essa participação da família, tanto na organização da rotina, quanto no dia a dia da escola, faz uma diferença gritante nos resultados, né? Nas avaliações, quando nós vamos fazer o conselho de classe, toda vez a gente comenta sobre isso. Isso. Então, assim, essa construção, ela é por etapas, né? Então, precisa haver essa construção da continuidade das avaliações. É necessário. Sim, e é muito interessante quando nós fazemos o conselho de classe e aí nós vamos falar aluno por aluno, né, de todos os aspectos, aspecto emocional, social, cognitivo, enfim, motor, todas essas partes sobre cada um dos alunos, desde o NES5, primeiro, segundo ano, e aí sempre que nós vamos conversar, é nítido porque quando nós vemos muita dificuldade, um nível de dificuldade em todas as áreas, nós sabemos que existe alguma lacuna ali na relação família-escola, que nós precisamos trazer a família mais para perto, né? Para que a família entenda o processo educacional, para que a família entenda o dia a dia, o passo a passo, né? Dentro também dos eventos, na participação. A Laurinha participa de todos os eventos, né? Ela também faz aula de balé. Tava falando agorinha pro Gustavo, falei, Gustavo, saí lá da escola para vir para cá e a Laurinha tava na aula do balé, super empenhada, ela é super dedicada, certinha fazendo. Manu também adora, mas Manu é menor, né? Laurinha mais velha um pouco. E super dedicada ali na aula e participa das apresentações. E para criança, é muito interessante também, dentro desses eventos, na hora da apresentação no palco, a participação da família ali na plateia, né? Dos responsáveis, o pai, a mãe ali naquela plateia. Traz uma segurança, né? E assim, por exemplo, a Manu é mais desinibida, né? Manu, ela é desinibida e Laurinha é um pouco mais tímida, né? E nós temos trabalhado muito isso, até nas apresentações de dança. E eu lembro também quando foi ter a apresentação em relação à roupa e ela não se sente segura. E vocês foram trabalhar, tanto você, né, na sua casa, a Sandra também. E como que funciona dentro de casa quando tem alguma apresentação? Você percebe esse nível de ansiedade? Como que vocês trabalham? Ela fica mais ansiosa, né? A gente sempre tenta passar uma paz para ela, né? Mas é o jeitinho dela, né? Ela fica sempre ansiosa. Eu fiquei até muito impressionado aqui da última apresentação. Inclusive, porque minha filha não, mas acho que ela se destacou lá no meio. Cantou e dançou. Foi lindo. Desde o início. Então, assim, isso graças à escola, né? Os professores que estão trazendo tirando essa parte tímida da Laura. Eu também sou assim, né? Apesar das pessoas, nossa, você é político, você não sei o quê, ninguém sabe a dificuldade que eu tive para falar em público, né? Eu tive que recorrer a curso, e mesmo assim muito tímido, muito difícil para falar. E com esses trabalhos que vocês fazem lá, com essas apresentações, isso já melhorou muito a Laura, mas um monte mesmo. Então, acho que é importantíssimo esse lado também, né? Como eu falei, que não é só educacional. Você está ali formando o indivíduo, está formando a cabecinha dela. Isso é de extrema importância. Sim, é importante a participação dos pais nessa questão dos eventos, né? Porque a gente precisa deixar o cansaço de lado, né? Sim. E focar no sorriso da criança. Como eles ficam felizes, né, Natália? Sim, tem vários vídeos na internet, né? Eles ficam olhando, procurando o papai e a mamãe, onde estão? Sim. Né? E há quanto tempo eles estão ali, né? Se dedicando, se preparando, ensaiando, né? Para ver no momento os pais sorrindo, parabenizando eles, né? E isso é importantíssimo, vale a pena. E é muito interessante como o palco trabalha essa questão de desinibir a criança, né? Até os pequenos, quando eles vão subir no palco, todo início de apresentação dos menores, eu sempre falo para os pais, olha, pode acontecer um choro, né? Mas está tudo bem, né? É uma forma da criança se comunicar ali no palco, que ela está se sentindo insegura, mas não tire essa oportunidade da criança. Não pegue ela do palco e desça ela do palco. Suba você no palco, vá por trás, senta com a criança, fica com ela, acalenta ela ali em cima do palco, para que com o desenvolvimento de, como se diz, apresentação por apresentação, a criança vai desenvolvendo. E foi muito interessante agora na mostra literária que nós tivemos, um aluninho nosso, ele estuda com a gente desde 2021, se eu não me engano, 2021,
E todas as apresentações, até então, ele chorava. Na última apresentação, ele fugiu do palco, ele saiu correndo do palco. E nessa apresentação ele foi um show, ele fez tudo, né? E aí o pai, quando terminou, buscou ele no palco super feliz, né? Satisfeito. Ele falou pra mim, nossa, Natália, eu falei, eu não falei pra você que dava certo? Não pode desistir. Porque às vezes os pais falam, meu filho é tímido, né? Não vou levar ele pra apresentação porque ele chora, ele fica tímido. Eu falo, olha, não tire essa oportunidade da criança, né? Ela é um ser em formação, ela não sabe os benefícios que tem pra ela ter essas apresentações, né, ter esse desenvolvimento, porque na vida adulta, por exemplo, você foi para a política, e aí, né, como teria sido bom ter esse desenvolvimento lá desde a infância, né, de se expor em um microfone, de ter uma segurança, uma autoconfiança, né, para se expor, porque todos nós temos a nossa área de atuação. E dentro da nossa área de atuação, nós tentamos ao máximo estudar, nos formarmos, enfim. Então, nós temos bagagem para falar, mas quantos talentos hoje são desperdiçados porque são pessoas que não foram capacitadas, né, com todas as suas habilidades sociais para se expor, né, se expor num palco com segurança, com confiança, diante de um microfone. Então, realmente é um desenvolvimento que nós nos preocupamos muito em relação às nossas crianças e nós vemos avanços constantes, mas sempre quando temos a parceria da família, né? Quando nós temos famílias que acreditam no processo, confiam que realmente vai dar certo. Nós tivemos até aqui uma conversa com a teacher Vanessa, a fonoaudióloga Ludmila, nós estávamos falando de adaptação escolar, e nós falamos sobre a participação da família nesse sentido, né, da família acreditar no processo de adaptação. E da mesma forma, a família acreditar na proposta da escola que ela matriculou o filho, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo, né? A família precisa acreditar na escola, precisa ter esse relacionamento. É extremamente importante essa confiança, porque se você não tem, como é que você vai acreditar? Será que meu filho não está aprendendo porque a escola não é boa? Exatamente. Então, se os pais não tiverem essa confiança e esse comprometimento de acompanhar o filho na escola, né, ter esse engajamento, né? Esse engajamento, aí fica realmente... E a escola precisa passar essa segurança, né, aos pais. A confiança a gente conquista. Isso. A gente não compra. Não, exatamente. E por isso, por exemplo, nós temos tantas reuniões de pais, né? Tem a reunião de pais coletiva, para os pais se conhecerem, para que nós possamos esclarecer as dúvidas. Tem a reunião escolar bimestral, que é individualizada. Cada pai, né, vai ali para conversar sobre o filho, os 20 minutos. Então, vai falar do desenvolvimento do filho, não, como se diz, do desenvolvimento geral, mas comparando a criança a ela mesma. Então, essa participação nas reuniões também, ela é fundamental. E as reuniões extraordinárias que às vezes acontecem, né? Realmente são aquelas reuniões, alguma coisa aconteceu, não precisamos esperar o fim do bimestre para conversarmos. Foi o caso esse ano com você, né, de conversarmos sobre o desenvolvimento da leitura. Então, sempre nós falamos com os pais, não deixe virar uma bola de neve, né? Aconteceu alguma coisa, teve alguma dúvida, né, algum pensamento sobre a rotina ali escolar? Pergunte, né, venha conversar, vamos nos ajustando. Então, tudo isso traz um resultado positivo. E nessas reuniões bimestrais, a mesma coisa, né? Quando os pais participam sempre, né, estão ali em contato com a professora, eles conseguem perceber o avanço. Então, conseguem acreditar no profissionalismo da escola que eles escolheram para eles. Então, porque realmente a escola ela é o segundo ambiente social da criança. Então, se a família, né, o bem maior da família são os filhos. Então, se a família acreditar nesse segundo ambiente social, ela se sente segura e ela participa muito mais desses momentos. E essa é a parceria, né? Escola e família precisa. Isso. E nessas reuniões, todo o desenvolvimento relacionado a todos os aspectos relacionados à criança, né, no seu dia a dia, na sua formação, na formação do indivíduo, e traz também uma segurança para os pais. Olha, eu sei como estou educando meu filho, né? E da mesma forma, esclarecendo dúvidas, né? Porque as profissionais da educação são as que estão na escola, né? Os pais não se formaram para serem pais. Então, surgem muitas dúvidas. E aí as professoras conseguem,
né, esclarecer essas dúvidas, trazer a família realmente para fazer parte do processo. Então, facilita muito nessa rotina diária. Das reuniões das meninas, como que vocês se organizam, você e a Sandra, para participarem? A Sandra tem menos tempo do que eu, né? Como ela trabalha, carteira assinada e tal, ela não tem tempo. Hospital. Então, eu vou na reunião e repasso tudo para ela. Graças a Deus não tive nenhum problema ainda, né? Só elogios das meninas. Então, isso fica até mais fácil também, né? Sim. E até porque se tivesse algum problema, eu ia colocar a Sandra para estar mais perto, para estar acompanhando. Né? A Sandra passa mais momento com elas. Então, como tá tudo bem, tá ok. Mas se tivesse ruim, eu traria também a Sandra para estar participando mais. Sim, dos dois lados, né? Isso é muito importante. Mas sempre que eu posso, tô de olho. A Clégia, até na semana passada, foi na reunião da escola da filha, né? A filha já é adolescente, então não estuda na casa de vó, né? Por esse motivo, né? Já é adolescente. Já é uma adolescente. E foi muito interessante de ver a Clégia contar da reunião, né? Ela e o esposo na reunião. E eu falei assim, nossa, Clégia, seu esposo vai com você? Ela falou, vai, ele participa. Conversamos com todos os professores, né? São 10 professores e conversamos com todos. Porque a gente precisa, né? É importante essa participação ativa dos pais. Porque para ela também, né? Ela se sente valorizada. Poxa, meus pais estão se preocupando, né, com a minha vida escolar. Então, sim, a gente precisa. E é tão interessante porque traz muitas memórias para a própria criança. Eu lembro claramente do meu pai indo na reunião pedagógica, e porque na nossa época não tinha aula no dia, né? E aí, nós não íamos para a escola. E eu lembro que meu pai falava, não, vamos ali comigo que tem uma reunião na sua escola, porque não tinha com quem deixar. E vamos vamos lá para ver o que a professora vai falar de você. Então, eu tenho várias memórias, né, do meu pai, da minha mãe, nessas reuniões. E foi muito interessante essa construção, porque quando eu cheguei na adolescência, na faculdade também, qualquer dúvida que me gerava relacionado à instituição, escola, eu sabia que eu podia contar com os meus pais, né? Eu sabia que eu podia contar para eles o que aconteceu, porque se fosse normal, eles poderiam me dizer, não, filha, é isso mesmo, tá dentro da normalidade. Ou se fosse algo que fugisse do padrão, eles também me diriam, não, filha, vamos lá, eu vou com você e nós vamos resolver essa situação. Então, eu sabia que eu podia confiar neles, né? Então, realmente, para a criança, no seu desenvolvimento, ela consegue, né? O meu pai e a minha mãe, eles sabem o que acontece aqui dentro. Então, realmente, eu posso contar para eles que eles vão me dar o suporte. Então, a criança se sente muito mais tranquila de falar da rotina dela. Sim, né? E eu gosto sempre também de ressaltar os elogios. Sempre elogiem seus filhos, tá? A gente tem que valorizar tudo que eles fazem. Porque eles sendo valorizados, eles veem as ações vistas, né? E se sentem parabenizados pelos pais e os cuidados, né? Os erros sendo cuidados. Então, a cada momento que a gente valoriza e elogia o filho, é importante. Faz uma diferença enorme na vida dele. Sim. Até quando vai a pastinha, né? Sim. Nós mandamos a pasta para casa das atividades das crianças e aí sempre nós comentamos, né? Quando mandamos a pasta, olha, chegar em casa, papai ou mamãe, né? Dê uma olhada na pasta com o seu filho. Elogie. E é muito interessante porque quando os meninos saem na porta da escola com a pasta na mão, nossa, o sorriso deles, né, daqui a aqui, super empolgados para mostrar para a casa inteira, né? Quando eles são menorzinhos, os pais sempre comentam que se chega a avó em casa, eles querem mostrar para a avó, se chega uma tia, eles querem mostrar a pasta para a tia, extremamente orgulhosos de si, né? Porque da mesma forma nós, por exemplo, no trabalho, quem trabalha em uma empresa, enfim, tem que elaborar projetos. Quando elabora um super projeto, quer contar para a esposa, quer contar para os amigos. E a criança, o projeto dela tá ali, nas atividades que ela executa dentro de sala, né? Os registros das experiências que a criança tem. Isso, nós somos seres sociais que precisamos dessa validação, né? Nós gostamos desse elogio, né? De ser parabenizados.
Faz parte da vida. Na psicologia nós chamamos de reforço social. Reforço social. É quando realmente reforço social. Quando nós recebemos esse elogio e vemos os benefícios, né, desse desenvolvimento, desse empenho que tivemos. Mas realmente eu venho aqui para agradecer a participação de vocês. Foi incrível, né, esse momento de conversa, de troca. Acredito que traz agrega, né, muitos valores para a construção de muitas famílias dentro de casa, no sentido de o que eu preciso mudar, o que eu preciso rever, o que eu preciso refletir, né? Então, realmente, eu vim aqui para agradecer a Clégia, agradecer o Gustavo. Eu agradeço também, Natália. Assim, é um desafio, né? É trabalhoso, porém, né, é gratificante. Se nós fizermos com amor, será bem feito. Com certeza. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço, é uma oportunidade muito bacana da gente estar discutindo isso. Te parabenizar mais uma vez pela escola. Eu acho que a parte educacional, né, é muito boa, né? Tanto educacional quanto dos esportes lá. Assim, eu tô assim, muito feliz, né? E espero que continue assim, com essa rotina que vocês têm, com essa porta aberta aí que você dá aos pais para poder chegar na escola e verificar, né, algum problema que a gente encontra durante a fala das crianças, ou durante que seja o acompanhamento da tarefa, a gente poder ter essa liberdade e saber a explicação do que é daquilo, né, o que é que está acontecendo com a criança. Então, eu fico muito satisfeito, parabéns mais uma vez pela escola e estamos aqui à disposição, viu, Natália, que você precisar. Tá ótimo. Eu agradeço a participação de vocês. Eu desejo que todas as famílias que assistiram esse momento aqui, essa conversa que tivemos, que possam refletir em casa, refletir os responsáveis, como estão agindo na formação escolar, na formação acadêmica dos seus filhos, que você busque a escola do seu filho para um diálogo, para uma conversa, uma troca, entender se os pensamentos que a escola tem casam com os seus pensamentos, se você está em uma instituição que realmente você acredita nas suas condutas, porque assim você vai confiar no processo e participará com muito mais engajamento, né, nesse dia a dia, nessa rotina escolar. Agradeço a participação de todos e ficamos aqui com mais um podcast da Escola Casa de Vó. Pronto? Fechou? Ufa! A Cláudia